Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o professor Diego, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Tá? Nosso assunto de hoje será relações semânticas. Tá? E o que é semântica? Semântica nada mais é que o estudo do significado das palavras. Então é a parte da gramática que vai se ater ao significado, ao estudo do significado das palavras. Esse significado, por sua vez, na verdade, ele é parte de um conceito de signo linguístico. O que é um signo linguístico? Na verdade, ele pode ser subdividido ainda entre significante e significado. Então, signo linguístico, eu tenho significante, que é a imagem sonora e individual, tá? daquela palavra, daquele objeto. Por exemplo, se eu pensar num violão, na palavra violão, então o que vai ver a cabeça? Vai ver um instrumento que tem um corpo arredondado, certo? Mas cada um vai ter uma lembrança particular desse violão. Um violão na cor de madeira, um violão na cor preta, ou ainda eu vou associar esse violão ao violão que o meu avô tocava, que meu pai tocava, né? Então cada um vai ter uma imagem, uma lembrança diferente. Então esse é o significante, tá? Que é uma imagem sonora individual. E já o significado, ele é o conceito, a definição propriamente dita, tá certo? E esse significado é a definição mesmo, dicionarizada dessa palavra. Ainda, esse significado, ele pode ser partilhado, ele pode se subdividir, de acordo com alguns autores, em material e imaterial. Como assim? Material é o significado com relação à fala e à escrita. Então pode acontecer que algumas palavras, né, dependendo da maneira que você escreve ou da maneira que você fala, pode partilhar de significados diferentes. Já o imaterial é o significado compartilhado com emissor e receptor. Por exemplo, que é o caso de algumas gírias que são utilizadas, ou algumas variações linguísticas. Se eu falar, por exemplo, que algo é maneiro ou maneiro, eu estou dizendo que aqui, né, para nós, é maneiro, algo é maneiro. Então, é algo legal, algo que traz uma sensação positiva. Porém, se você pensar num regionalismo, lá mais para o norte, nordeste, se eu falar que alguma coisa maneira, é uma coisa mais leve, mais solta, mais fácil de se utilizar, né? A vassoura, ela é maneira, então é uma vassoura leve, fácil de varrer, entende? Então, o significado imaterial ele é compartilhado com emissor e receptor. Tá? Então depende aí do contexto, depende da situação, da variação, qual região que você está. Ok, partindo desse princípio, então como que a gente vai diferenciar o significado material e o imaterial? Tá? Vamos adiante? Começando a aprofundar um pouco o nosso estudo das relações entre palavras, das relações semânticas, a primeira relação que eu tenho é a relação de sinonímia e antonímia. Sinonímia por quê? Vem de sinônimos. O que são sinônimos? O que são sinônimos? São palavras que possuem significados equivalentes ou parecidos. São significados parecidos. Por exemplo, duro e rígido. Depende do contexto que eu estiver, talvez eu utilize a palavra duro ou a palavra rígido. Então, sempre me referindo a uma superfície mais rústica, mais dura, difícil de furar, por exemplo, como uma parede, não é? Mas, dependendo do significado, uma conversa mais informal, eu posso usar o duro. Essa parede é dura, não é? Agora, se for um significado, um contexto mais técnico, talvez seja melhor utilizar a palavra rígido. E quando eu falo de antônimos, eu estou falando de significados opostos. Cheio e vazio. Cheio
um recipiente que está preenchido por completo, vazio, um recipiente que está zerado ou então desabastecido, talvez. Então, cheio e vazio, eles partilham de significados opostos. Então, eu estou falando de antônimos, que por sua vez se remete à antonímia. Tá certo? Ok, vamos ver mais uma relação entre palavras, mais uma relação semântica aí. Muito bem, relações entre palavras, homonímia. O que é uma homonímia? É o estudo dos homônimos. O que são homônimos? São palavras que partilham de mesma grafia e ou pronúncia, tá? Mas que possuem significados diferentes. Então eu posso escrever e ou falar da mesma forma, porém os significados são diferentes. Subdividindo em homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos. Homógrafos, homo igual, grafos, grafia, mesma grafia. Então eles possuem grafias, escrita igual, porém partilham de significados diferentes. Conforme o exemplo ali que vocês têm no material de apoio, nós temos lá o começo da história foi complicado. Então, começo é um som fechado. Então, começo é um substantivo. Sempre começo na parte superior. Então, som aberto, o E aberto, é um verbo, tá? Então, começo é verbo, começo é substantivo, tá certo? Então muda aí a questão da classe gramatical. Quando a gente fala de homófonos, homo igual fonos, som. Mesmo o quê? Mesma pronúncia, significados diferentes. Também é o mesmo exemplo que a gente tem ali no material de apoio, taxa com X e taxa com, no caso aqui, com CH. Com CH. Taxa com X seria um imposto, uma tarifa, não é? Uma cobrança por algum serviço, por alguma cobrança que é efetuada, algum imposto. Já a taxa com CH é sinônimo de prego, talvez. Aqueles pregos menores que a gente coloca em murais, tá certo? No exemplo aí que nós temos no material, ele não sabia pregar a taxa na parede. Essa taxa com CH, a gente está se referindo ao prego. E a taxa com X, a população revoltou-se pelo aumento da taxa. Taxa aí, tarifa. Tudo bem? E, por fim, nós temos homônimos perfeitos. Por que perfeitos? Porque eles partilham de igual escrita e igual pronúncia, mas significados diferentes. É o exemplo de cedo. Eu posso ter cedo como um verbo ou cedo como um advérbio de tempo, que é o exemplo que a gente tem ali no nosso material de apoio. Ele levantou cedo hoje. Cedo, nesse primeiro exemplo, é um advérbio de tempo. Eu cedo os livros a você. Eu cedo, eu te dou os livros. Então, cedo como verbo aí, tá certo? Então, mesma escrita, mesma pronúncia, porém, significados diferentes. No caso de verbo, é o verbo ceder. No caso de advérbio de tempo, seria o contrário de tarde. Né? Levanto cedo, levanto tarde. Tudo bem? Vamos para mais um caso de relações entre palavras. Ok? Mais um exemplo ali de relações entre palavras, de relações semânticas, né? Paronímia. O que é uma paronímia? É o estudo dos parônimos. Parônimos por quê? Escrita e pronúncia parecidas, não são iguais, são parecidas, mas significados diferentes. Eu tenho ali, conforme o exemplo do material de apoio, dilatar,
que é o expandir, né? E delatar, que é entregar. Então percebam que escrita e pronúncia são parecidas, mas não iguais. E os significados são diferentes. Tá? O exemplo do material: para o exame de vista foi necessário dilatar as pupilas, ou seja, expandir. O réu precisou delatar seus comparsas. Então, esse delatar é entregar, denunciar aí. Tudo bem? E falando de polissemia, o que é uma polissemia? O significado ele vai mudar conforme o contexto, a situação que o falante, emissor e receptor estão inseridos. Tá? O exemplo que o material traz é mãos. Por exemplo, igual aquela música do Legião Urbana, tire suas mãos de mim. Ou seja, mãos, ele está se referindo aqui a uma parte do corpo, literalmente. Tá? Ninguém deve abrir mão dos seus direitos, deixar de lado. Ou seja, não correr atrás, enfim, uma situação de deixar de lado mesmo, você não vai atrás dos seus direitos. E por fim, algumas ruas de Salvador possuem mão inglesa. Mão inglesa no sentido de direção de trânsito. Então, o que a gente pode perceber? O significado muda conforme o contexto. Tá? O contexto literal, o contexto mais, no segundo exemplo, jurídico, ou ainda no sentido de trânsito. Vamos ver mais um exemplo de relações semânticas? Muito bem, continuando aí nosso estudo de relações entre palavras, eu tenho relações de hiperonímia, que se trata de hierarquia, tá? Tendo ali hiperônimos e hipônimos, certo? Então, uma relação hierárquica. Eu tenho um hiperônimo quando eu falo mais no sentido geral. Então, por exemplo, um animal, tá? Hipônimos quando eu restringo o meu sentido. O sentido é mais restrito. Então, que tipo de animal eu estou falando? Cão, gato, coelho, tá? Então, cão é o hipônimo de animal, certo? Então, é o hipônimo porque ele é mais o sentido restrito. Já animal é o hiperônimo de gato. Então, o conjunto dos animais abrange gato, cachorro, coelho, não é? Então, ele é hiperônimo, o animal ele é hiperônimo de cão, de gato. Já o cão é o hipônimo do animal. Só lembrar, hiper, prefixo hiper, grande, prefixo hipo, pequeno, restrito. Então, hiperônimo, sentido mais geral, hipônimo, sentido mais restrito. Também tem o caso de holonímia, que é a famosa parte e todo. Tem o holônimos, que se refere ao todo, ou seja, bicicleta, e os merônimos, que são partes. Então, pedal, aro, raia e assim por diante. Por exemplo, bicicleta é o holônimo de pedal. Tá? Então, é o todo do pedal. Já pedal é o merônimo de bicicleta. Tá? Então, sempre essa relação parte-todo ou relação de hierarquia. Tudo bem? Por fim, pessoal, só para a gente fechar, temos a questão de conotação e denotação. Conotação é o sentido figurado, é o sentido talvez até metafórico de alguma palavra. E denotação é o sentido real, tá certo? Ao exemplo ali que nós temos no material de apoio, as aulas do professor foram uma luz para os alunos. Então, não quer dizer que o professor está lá com um farolete iluminando a cara dos alunos. Não, não é isso. Quer dizer que representou um esclarecimento em relação ao assunto. Em contrapartida,
contrapartida, eu posso dizer que a sala está sem luz, certo? O que isso quer dizer? Acabou-se a luz, está chovendo, caiu um poste, enfim, a sala realmente está sem luz. Tá? Então, conotação no sentido figurado e denotação no sentido real. Talvez uma forma para a gente lembrar qual que é a diferença de conotação e denotação, pensa o seguinte: dicionário começa com que letra? Com a letra D. Tá? Então, D de denotação. Então, remete ao quê? Ao dicionário. Correto? Então, onde que eu vou buscar o significado real das palavras? No dicionário. Então, por isso que é um sentido de denotação. Por hora, o que sobrou foi o sentido figurado das palavras, correto? Então, denotação sentido real, conotação sentido figurado. Tudo bem? Pessoal, lá no nosso material de apoio, nós temos ali algumas atividades de fixação. Pause o vídeo, resolva as atividades, nós voltamos na sequência para a correção. Muito bem, vamos à correção das atividades. Na número 1, acompanhe aí, por favor, no material de apoio. Assinale a alternativa na qual o antônimo está indicado corretamente. Único, especial. O antônimo de único especial é genérico? B. Desestimular, desanimar, ampliar. Diminuir, reduzir, incentivar. Calmo, tranquilo, merecimento. Incapacidade, incompetência, irritado. Qual que vocês marcaram? Bom, no caso aqui, a alternativa correta é a letra A. Por quê? O antônimo de único especial é genérico. Ou você é único, ou você é genérico. Então são significados opostos. Tudo bem? A número 2, pede-se para relacionar as colunas de acordo com os sinônimos. Sinônimo de significado, ou melhor, de significativo ou relevante. No caso ali, é o número 4, importante. Então, a letra A ela vai estar relacionada com o número 4. Já a letra B, adversidade, dificuldade. O que é uma adversidade, uma dificuldade? Um problema. Então, ela vai estar relacionada com a coluna 1, ou com a proposição 1. A letra C, criar, realizar, fazer. Então, ela vai estar relacionada com a 5. Depois, ideia, instrução. A letra D, ela vai estar relacionada com 2, que é conhecimento. E por fim, a letra E, que foi o que sobrou, método, maneira. Está relacionado com 3, que é o processo. Tudo bem? A número 3 ali. A número 3 é um pouquinho mais complicado, talvez seja alguns vocábulos que vocês não estão acostumados. Os sinônimos de exilado, sustentar e banimento são respectivamente nessa mesma ordem, né? Exilado. Exilado é a mesma coisa que você não seria quase expulsar, mas retirar do local de origem, do local que ele mora. Um sinônimo para isso seria degradado, ou melhor, degradado. Degradado, não degradado. Sustentar, suster. E banimento é a proscrição. Então seria a letra C. Talvez ali vocês teriam que pesquisar um pouco ali o significado dessas palavras aí. Tudo bem? Número 4.
hiperônimo de gato, rosa e amor são, respectivamente. Lembrando, hiperônimo é a classe que impera sobre uma classe menor. Então, gato. O gato é o quê? É um felino. Tá certo? Rosa. Rosa é o quê? Está na classe de uma flor. E amor é um sentimento. Então, nessa ordem, felino, flor e sentimento, também a letra C de C cedilha. Número 5. Indique em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. Duradouro sucesso. Qual que é o contrário disso? Fama e ascendência. Elegante região. Sala lotada. No caso aqui, acho que tem mais de uma, né? Na verdade, tem mais de uma. Apesar de ter o item. Ah, não, perdão. É a questão do antônimo, né? Então, duradouro sucesso. Tá certo? Duradouro sucesso. Por quê? Qual que é o contrário de duradouro? Efêmero. Então, algo que é passageiro. Fama e ascendência. Fama excelsa. Então, está em ascendência. Excelso. Está ascendendo. Elegante região. Carente. Bom, não combinaria, porque elegante região talvez seria mais feia região, né? Não estaria tão adequado. Sala lotada, sala desabitada, não, talvez sala vazia. Então, o que mais aqui se enquadra seria a letra A, duradouro sucesso, efêmero. Número 6, a palavra tráfico não pode ser confundida com tráfego, seu parônimo. Em que item a seguir o par de vocábulos, exemplo de homonímia e não de paronímia? No caso também a letra A. Ok? Extrato e extrato. Percebam que a mesma pronúncia, grafia diferente. Lembra que a gente viu que é um homófono. Por consequência, é um homônimo. Já flagrante e fragante, então muda-se aí a escrita e a pronúncia. Eminente e iminente, mesma coisa. Inflação e infração, idem. Cavaleiro e cavalheiro, mesma coisa também. Né? Muda-se a pronúncia e a escrita. Tudo bem? Bem, espero que tenham gostado. Se você possui alguma dúvida, alguma pergunta com relação às atividades, ao que foi proposto nessa aula, por favor, nos escreva. O contato está aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês numa próxima oportunidade, numa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus. Abraço do professor Diego.